o Flávio da Jardim Arte, ele está contando um pouco para a gente como é que acontece aí a... Deixa eu chamar ele aqui, que ele acabou de entrar aqui. Estava falando sobre a questão da preocupação, né, da técnica da poda e toda essa questão de segurança no trabalho, segurança na operação, segurança na poda, técnica, e aí você estava comentando sobre isso. Ah, certo. Então, assim, a primeira coisa a gente tem que saber qual é o objetivo do cliente, né? O que que ele tem na casa dele, o que ele quer fazer. Porque muitas vezes o cliente chama nós lá para fazer um serviço e é totalmente outro serviço que precisa ser feito, né? Às vezes ele quer cortar a árvore e uma simples poda já resolve, ou às vezes ao contrário. Então, a primeira coisa é poder fazer uma boa avaliação da árvore, né? Então, uma parte muito importante aí é a avaliação do risco, né? É conhecer muito bem a árvore, conhecer muito bem a biologia da árvore, para depois fazer todo um planejamento em cima disso, né? O equipamento que eu vou ter que usar. Dependendo do caso, a gente vai ter que usar um guindaste, ou uma equipe maior, ou o que o cliente quer, né? Se vai ter a remoção do resíduo, se não vai ter. Então, tudo ali é feito um planejamento antes, né? Do trabalho, né? Até mesmo, em alguns casos, avisar a vizinhança, né? O que vai ser feito, né? Vamos botar um triturador na beira da estrada, vamos botar um guindaste na beira da estrada. Então tem todo esse comunicado antes, para depois começar a trabalhar e pensar em subir na árvore, né? Então tem todo um planejamento, né, para poder fazer o trabalho. Então, E definido. fala um pouco de como que você sobe na árvore, os equipamentos que você usa. Acho que isso é importante para o pessoal que está querendo entrar no mercado aí, para entender direito como é que isso deve ser feito de uma forma segura. É, Porque os o, números indicam aí que os arboristas são uma das profissões que mais mata, né, nos Estados Unidos, né? o lenhador, né, está entre as 10 profissões mais perigosas do mundo, né? Que mais mata, né? Em porcentagem, né? Então morre muita gente subindo em árvore. Então, fazendo toda essa avaliação que eu falei, a gente vai já ver um ponto de ancoragem, que a gente pode fazer um belo ponto de ancoragem, né? Que seja uma forcada em U, uma forcada que seja com uma rama bem, um galho bem grosso, né? Que vai resistir. Montou a ancoragem, faz um belo teste, uma, duas, três pessoas, né, para ver se realmente essa ancoragem está firme. E daí usamos o cinto de paraquedista, nosso cinto ele tem uma ponte móvel na frente para poder fazer deslocamento lateral. E daí tem alguns acessórios, né, que a gente usa, que é o rope hand, zigue-zague, spider jack e até alguns nós de fricção que a gente usa para escalada. A espora, muitos usam a espora para subir, né? A espora a gente só usa no caso de remoção de árvore, porque durante uma poda, se a gente usar a espora, a gente vai estar machucando na subida a árvore, né? Então, esporas é só realmente quando a árvore vai ser abatida. Fora isso, não se usa espora, né? Então, se usa todo equipamento, né? Daí vai mosquetão, cinto, capacete, sempre. O nosso trabalho, ele é um pouquinho diferente do alpinismo industrial. O pessoal confunde um pouquinho nosso trabalho com o alpinismo industrial. O alpinismo industrial ele trabalha com duas cordas. Na arboricultura, ele trabalha com uma corda só. Só que a partir do momento que você vai fazer qualquer corte, qualquer posicionamento, você vai ter que passar um talabarte de posicionamento, regular o talabarte para ficar seguro, e daí você vai estar em dois pontos com a corda, em muitos casos até o terceiro ponto com os pés, e daí sim fazer o corte seguro. Numa posição segura, que o galho não vai te atingir, né? Sempre com muita atenção no entorno, né? Rede elétrica, passeio, carro, É, mobílias que tem ao redor, né? Que eu tem vou que interromper aí avaliar você, porque tudo. eu acho que você falou um negócio importante. Quanto que a gente, as empresas normais, né, as empresas prestadoras de serviço qualificadas, podem fazer poda em rede elétrica? Quais são os tipos de rede elétrica que existem no meio urbano? E a gente pode intervir? Quais são os riscos disso? Não, eu não faço poda junto à rede elétrica. Né? O máximo que eu faço quando tem algum trabalho próximo à rede elétrica, desligamento, aterramento, um responsável técnico, vem a companhia, desliga, tá ok? Tá ok. Eu faço o serviço. Fora isso, eu não faço serviço em rede energizada. Eu até não, o pessoal às vezes me pede das empresas a NR10, que é trabalho
com parte elétrica, né? Eu não Sim. tenho e nunca vou fazer, porque eu não quero trabalhar próximo à rede, né? Eu vejo que o meu serviço ele tem que ser fora da parte elétrica, né? A parte elétrica eu deixo para a companhia, deixo para o pessoal que realmente trabalha só com parte elétrica. Então, aqui a gente tem uma parceria bem bacana, né? A gente entra em contato com a companhia vai lá e reduz o risco, deixa uma margem de segurança que eu posso trabalhar, e daí sim eu entro e faço meu trabalho. Mas fora isso, eu não trabalho e não recomendo ninguém trabalhar próximo à rede elétrica, né? Então, deixa para eles, não se mete nisso não. É. E outra coisa, né? Quando a gente entra para fazer um trabalho como esse, quando você entra para fazer um trabalho como esse, é importante ressaltar. Tem muita gente que quando vê alguém com uma motosserra, eu sempre consigo identificar dois tipos de pessoas. As que adoram e falam assim, ah, que legal, vai podar minha árvore e quer que destrua a árvore dela. E aquela que Uhum. fala assim, não, você não vai podar de jeito nenhum, né? Porque você vai destruir a minha árvore e a minha árvore está linda. Né? Conta um pouco da técnica que se usa para que a árvore tenha uma boa saúde, né? É. Eu sempre comento com o pessoal, com meus clientes, e quando a gente conversa sobre isso, é que a árvore, no habitat natural dela, ela não precisa de poda. A árvore na floresta não precisa de poda. Na floresta não existe um macaquinho arborista com serrote na mão podando as árvores, né? Então, isso quer dizer que a árvore não precisa de poda lá na floresta, né? Onde ela está no habitat natural dela. Aqui no meio da cidade, onde nós temos todas as mobílias, todas as redes elétricas, tudo ao redor, realmente ela vai precisar de uma poda, né? E com um cuidado especial mais frequente. Porque nós temos construção, tem carro, tem caminhão, tem toda uma estética da árvore para manter. Porque ninguém quer uma árvore feia na frente de casa. Né? O pessoal quer uma árvore bonita. Né? Então, às vezes, eles acabam estragando a árvore pensando que vai deixar a árvore bonita. Então, o que eu sempre tento passar para o meu cliente é: você quer uma árvore feia na frente de casa ou uma árvore bonita? Né? A árvore é igual cabelo. Né? Se você não cuidar com uma frequência, eu não tenho mais, né? Mas quem tem cabelo, estou dizendo, né? Se você não cuidar com uma frequência, né? Fazendo a poda certa, fazendo as coisas corretas, né? Você não vai ter uma árvore bonita. O negócio é ter árvore legal, né? Árvore bonita, né? Árvore que realmente deixa com segurança, né? O grande Flávio Teles entrou aí também. Então, a poda, às vezes, ela é necessária. Eu não posso. Eu trabalho em hospital, trabalho em escola, trabalho em várias empresas que eu não posso deixar um galho que possa correr o risco de quem ser uma criança. Né? Às vezes a gente tem que pensar lá na frente, né? Os alvos que tem ao redor daquela árvore. Então é necessária a poda. Né? As podas têm que ser feitas da forma correta, seguindo as normas. Agora nós temos até a norma aí de a BNT de avaliação do risco, seguindo essas BNT, a BNT de poda. Né? Então realmente a gente tem que seguir isso ali e nunca esquecendo de manter a arquitetura da árvore. Eu nunca vou conseguir pegar um IP e deixar igual um flamboyant, ou vice-versa. Né? A gente tem que tentar manter aquela arquitetura para manter uma árvore legal, uma árvore segura. No nosso caso aqui no sul, é muito comum o pessoal querer fazer o destopo das árvores. Então, eles pensam que quando faz o destopo, a árvore vai brotar bonita, a árvore vai brotar viçosa, a árvore vai vir legal, mas é bem ao contrário, né? Ele está acabando com a árvore. Né? Então, a passar do tempo, vai ter muito mais problema do que agora. Né? Então, eu consigo virar isso um pouco, né? Convencer o pessoal que o que ele fez a vida toda está errado. E muitas vezes eu O perco. destopo que você fala é quando o pessoal vai lá e corta ela retinha, assim? Não, ele não deixa nenhuma folha. Corta ela toda. Vamos dizer que isso aqui é uma árvore, ele cortou a árvore e deixou só o O tronco dela toco. mesmo, Deixou né? só Não o deixou toquinho nenhuma. ali. Só o toco, deu vários tocos, né? Então, daí eu converso com o cliente e digo: tá, mas você já fez isso? Já fiz. Então dá para ver, né? Digo: tá, mas você fez isso, não aconteceu de alguns galhos secar e acabar caindo? Sim. Não deu muito broto? E esses brotos acabam secando e caindo? Sim, aconteceu. Sim, porque a poda foi feita errada. Então, se nós fazer uma poda certa, seguindo as normas, não vai crescer tanto e você vai ter uma árvore mais saudável e com uma característica, uma estética mais legal e mais segura. Né? Porque quando a gente faz o destopo, a saúde da árvore está comprometida. Né? Então, realmente é complicado essa poda mal feita. Né? Então, tem que gostar dessa loucura da árvore. Né? Tem que. E outra, né? Tem que entender é o que você estava falando. Entender a biologia da árvore, entender como ela.
como é que é a arquitetura dela, né? Porque tem muita Arquitetura. gente que quer deixar tudo redondinho, né? Ah, quero minha árvore redondinha, né? Sim. E aí, ó, o Darcy tá falando aí, ó, acontece muito no condomínio que moro, né? Infelizmente não sabem podar. E é o que a gente mais vê por aí, né, Flávio? Esse pessoal querendo fazer topiaria, né? Que parece aqueles jardins, né, do O, Renascimento, né? do filme lá, o Mãos de Tesoura, né? É, Podava Edward tudo, Mão de né? Tesoura. Né? Então, é uma técnica também usada, né? Fora do Brasil, tem muitos lugares que eles fazem isso, né? Muita topiaria. Eu tenho um funcionário que foi para a França, ele falou que na França tem vários paredões com máquina que podam tudo quadrado, né? E é muito comum isso lá na França fazer, né? Tem alguns lugares que eles costumam destopar as árvores para deixar aquelas cabeças também, que eles acham bonito. Eu gosto de uma árvore com formato de árvore. Né? É. Eu sempre falo para meus clientes, eu gosto de árvore igual um couve-flor, né? Com um monte de raminho, né? Aquela árvore redonda, bonita, com o formato dela, né? O pinheiro com o formato de pinheiro, e ali vai, né? Não adianta a gente querer mudar, né? A característica da árvore que a gente acaba estragando, né? Respeitar o que ela, a função dela na natureza, inclusive. Se você olhar a copa de um flamboyant, é diferente da copa de um ipê. A copa de um ipê parece um cálice, depois ela fica comprida, fica frondosa, né? Fica uma diferente, né? E se você pegar um flamboyant, ela vai ficar como se fosse um caramanchão, né? Então, quem está trabalhando com a árvore necessariamente precisa conhecer as espécies, não é isso? Sim, eu sempre tento, meus clientes, né, manter o maior número de árvores. Até às vezes o pessoal diz, mas você trabalha cortando árvore e tu chega na minha casa não quer cortar as árvores? Eu digo, eu quero cortar o que for preciso, né? O que não é preciso, não cortar, né? E às vezes algumas árvores que são invasoras, hoje mesmo eu estava na universidade aqui da cidade e tem muita leucênia dentro da universidade, né? Daí eu falei lá com o administrador e disse, vão acabar com essa leucênia tudo, né? Porque realmente ela é invasora. Fui na casa de uma outra cliente e ela tem muito pinos na casa dela. Então, eu disse, vamos acabar com pinos, vamos fazer um planejamento para colocar árvores nativas, que vai trazer pássaros, vai ter comida, vai dar sombra e vai ter um mundo muito maior da nossa biodiversidade aqui da nossa região, né, do que um pinus, né, que acaba com as nossas matas até de tanto semente que solta, né? Então eu gosto sempre de tentar trazer a nossa árvore nativa, né, e manter o maior número de árvores, né? Às vezes trabalhando contra a minha empresa até. Eu conheço alguns fazendeiros aí que eles falam que se você quiser destruir uma mata nativa, você pega, planta pinos em volta da mata, que em 20 anos você não tem mais mata, né? Não tem mais mata. E E vai realmente, eu já campei muito, já fui muito, muito mato, a gente fez muita trilha, e lá no meio do nada, encontra um pinus gigante lá no meio do nada até, né? Que, claro, eu fui lá e descasquei todo ao redor. Para acabar Sim. com ele já, né? Porque é a melhor forma de acabar com ele até, né? Não, eu acho que cada árvore no seu lugar, né? Se o pinus é feito para exploração comercial, que ele fique num talhão controlado, né? Sim, sim, lá dentro, né? E não numa área, né? Eu vejo muito em área de APP, em áreas verdes, em parques, né? Pô, vamos botar nossas plantas, né? Que dão flor, que dê fruto, né? Que vai embelezar mais nossa cidade e alimentar nossos pastos, trazer borboleta, trazer bichinho, aquela coisa toda, né? Que é muito bacana, né? Tem que levar a diversidade para os ambientes, né? Urbanos e rurais, né? Sim, sim, tem que. E as nossas árvores têm essa função na cidade, né? Eu acho Pô, que isso é fundamental lembrar que a árvore ela pode ter algumas interferências na calçada, pode ter interferência na rua, mas ela é fundamental para manter o equilíbrio térmico, ter lugar para os pássaros, ter lugar para os animais se esconderem, né? Servir de ambiente que é onde eles vão fazer ninho, onde eles vão se alimentar, né? E eu conheço muita gente que gosta muito de árvore na frente da casa dos outros, mas sim. né? É igual a onça, né? É muito bonito lá no zoológico, né? Longe de mim, né? Eu não quero uma onça do meu lado, né? Mas a gente não sabe dar valor às nossas árvores. Ano passado, o Flávio Teles saiu junto até, tá assim, não. Ano passado nós estava no, em
Encontro Paranaense de Arborização e o Encontro Sul de Arborização, na Universidade Dois Vizinhos. E lá, em Dois Vizinhos, a professora Flávia Brum, ela plantou o louro pardo no estacionamento. Uma árvore lindíssima, né? Nativa nossa, né? E toda florida, coisa linda, né? E a gente não vê uma árvore dessa sendo usada na arborização urbana, né? O pessoal usa sempre as mesmas aves, as aves exóticas, dão muito mais valor que vem de fora do que a nossa ave que nós temos muito bonita aqui. É triste isso. Nós vivemos no país da biodiversidade, né? E, infelizmente, a gente sabe muito pouco sobre as árvores que aqui existem, né? Sim. É verdade. Triste isso. Então, mas conta aí, no dia a dia do negócio, quais são os maiores desafios aí de quem tem uma empresa de poda e corte? Como é que funciona? Pô, nós temos muito desafio, né? Nós estamos apanhando aí todo que é lado, né? Primeira coisa, nós não temos uma norma, né? Para o arborista, né? Tem na NR35, tem o anexo 1, que é acesso por corda, que o arborista está fora, né? Então o arborista já não está dentro dessa NR35, anexo 1. Então nós não temos nenhuma norma dizendo que esse trabalho usando uma corda só e o talabarte é legal. Não tem ninguém dizendo isso. Então a gente chega numa empresa para trabalhar, com a norma que tu segue. Eu sigo a ANSI, né? ANSI 133/1. A norma americana. Tá, mas no Brasil não tem norma. Então isso é difícil, né? Então ele não tem nenhuma norma que vai calçar nós. Está sendo trabalhado em cima disso, mas não está pronto ainda. O Flávio até está falando, né? Não tem definição da profissão, né? Como praticamente no mundo inteiro, né? Poucos dão valor para o arborista. Então, nós não temos uma legislação para o nosso trabalho. Equipamento, poucos equipamentos dentro do Brasil. Podemos dizer que 90% do meu equipamento é importado. Né? Agora tem algumas empresas que estão começando a trabalhar em fazer fazer cinta de ancoragem, estão fazendo alguma coisa para arborista, mas praticamente pouco ainda. Né? Tem que ter mais empresas investindo em cima do arborista. Né? Então é difícil. Treinamento pelo Brasil é muito difícil. Né? Então tem poucas empresas que dão treinamento. Né? Então, o Brasil é muito grande, então fica muito caro para alguém sair lá de Macapá e para São Paulo e para o Rio fazer um curso. Né? Nós deveríamos ter um CT, várias escolas, uma em cada estado, para capacitar muito mais gente e deixar muito mais gente segura. Né? Então, falta legislação, falta equipamento e falta treinamento. Olha como está difícil a nossa situação, né? E a outra coisa que também é muito difícil, foi o que a gente estava falando anteriormente, tentar fazer a poda certa. Porque a gente vai lá e compra um equipamento importado, seguimos a ANSI 133, fizemos tudo dentro das normas, deve um Zé do Facão e consegue fazer 3 vezes mais barato, sem nada disso. Simplesmente ele vai lá, sobe com o facão na cinta e corta a árvore. Então tem a concorrência desleal. Né, que é aquela pessoa que não está treinada e aquela pessoa que acaba morrendo depois na frente ainda porque faz a coisa errada, morrendo e matando as árvores. E matando a árvore. Porque está fazendo a poda errada. Então isso que é bem difícil no nosso trabalho. Né? E a outra coisa que é difícil é convencer o cliente de fazer a poda certa. Porque muitas vezes o cliente ele vem daquele histórico do pai, da mãe, daquela história toda, que a árvore tem que ser podada daquele jeito e acabou. Eu fui chamado no condomínio para fazer uma poda no Flamboyant. Cheguei lá para a cliente, a síndica, digo, beleza, o que você quer fazer nessa árvore? Podar? Sim, mas por que você quer podar? O que você quer podar nela? Eu não sei. Está lá na ata que cada 2 anos tem que podar essa árvore. O que ela está incomodando você? Eu não sei, eu não entendo de árvore, ela disse. Me falaram que cada 2 anos tem que podar árvore. Eu digo, tem que ter um objetivo claro cada poda. O que a gente pode podar? Ela falou, então você vê o que pode ser podado. Disse, tem um galho seco aqui, um galho seco lá, um galhozinho que está batendo no prédio e nada mais, a árvore está perfeita. E só isso? Só isso, não precisa mexer mais. Né? Então, essa coisa do pessoal não entender que a árvore tem que ter as podas, mas com um objetivo claro.
Não simplesmente porque é a época de podar, né? Aqui no sul tem essa coisa, né? É os meses que não tem R, o pessoal fala Isso aqui, que né? eu ia até comentar isso aí. Que é maio, junho, julho e agosto, né? São os meses que eles acarram com as árvores para cá. É o Porque, na festival, né? verdade, eu tenho eu tenho um palpite que esse ditado popular vem, né, dos países de clima quente, né? Porque a gente geralmente poda as árvores ou poda as plantas na época quente, porque é a época que tem mais chuva, porque é a época que as plantas estão mais dispostas, né? Estão mais resilientes e tal. E aí acho que todo mundo traduzir esse ditado aí e trouxeram para cá. Então tem gente que fala assim, não, esse mês que não tem R, então não tem que podar, né? Desde acaba com as árvores, né? Aí acaba Daí com tem, tudo. e daí tem outro problema ainda, porque assim, aqui na nossa região, nós temos Fraiburgo, São Joaquim, tem as plantações de aves frutíferas, maçã, pera, ele vai. E essas aves frutíferas, elas precisam de uma certa poda, né? Elas precisam realmente uma poda de estopo para dar galhos novos, que vai dar a frutificação dela. Ao contrário de uma árvore arborização urbana, que nós queremos uma copa, nós queremos uma sombra, a gente não está querendo fruto. Né? Então o pessoal confunde o tipo de poda. Né? Eu vou podar a minha árvore lá, vamos dizer, minha macieira. Então tu vai lá no YouTube, tu vê, não fica nenhuma folha, E limpa outra, né? tudo, né? Quando você faz uma poda de estopo como essa, né? Que o pessoal usa para. Olha o Marcão aí, ó. O Marcão é o meu parceiro aí, ó. Opa! Quando você faz uma poda como essa aí, todo ano você pprecisa ficar em cima da árvore, né? Uma vez que você fez a poda de estopo, todos os galhos ali, eles não têm mais a mesma aderência no tronco, né? Não, Então, daí é mais difícil, né? O que a gente faz? A gente vai selecionando a partir dos anos, né? Normalmente tu podou um galho, ela vai dar hiperlotação, 6, 7 galhos, né? Muito rápido. A gente seleciona 2 galhos, desses 2 galhos eu vou deixar eles, e no outro ano, dependendo do caso, eu vou tirar um dos galhos, deixar só um, o que ficou mais forte, e vamos acompanhando, só que vai dar 2 vezes mais trabalho, né? A gente vai gastar muito mais, né, para tentar endireitar a árvore. E sem contar que esse galho ainda que ficou, ele pode ficar fraco, porque a junção dele com o tronco não é uma junção forte. Né? Então, não é legal não, não para é a legal. árvore fazer esse tipo de Se você poda, fica né? embaixo da árvore, nunca faça isso, né? Se você deixa seu carro, como comentaram aqui, né? Alguém comentou aqui que o vizinho foi lá, cortou a árvore da frente da casa dele e deixa o carro na sombra do vizinho, né? É Então comum, né? e é sempre assim, não tem jeito. O cara Bom, não quer uma folhinha. O Marcão que trabalha com a gente, ele fala assim: quando vai vender o condomínio, o cara põe aquele túnel de árvore, aquelas folhinhas no chão, tá? Mas na hora que o cara tá morando lá, o cara não pode ver uma folha no chão que já fica doido, né? é isso. Na verdade, quando eu vou estacionar meu carro debaixo de árvore, eu primeiro olho para a árvore. Né? Para ver se não tem galho seco, para ver se não tem galho pendurado, para ver se Gato tem uma árvore escaldado, né, meu? para ver se não tem uma árvore que tem frutos grandes que vai cair no meu carro. Dependendo do caso, que eu sei que o pessoal não faz manutenção, eu fui deixar meu carro no sol, é mais seguro do que deixar embaixo de uma árvore que não é segura, né? Então, em época de verão mesmo, que dá muita trovada, que realmente pode dar queda de árvore, eu prefiro deixar o carro no sol, né? Abre os vidros um pouco, deixa o calor sair, mas deixar o carro debaixo de uma árvore aqui na nossa cidade, que as árvores estão tudo pela bola 7, é, pedir para se incomodar. Né? Então tem que ter Não, é esse perigoso cuidado, né? mesmo. Mas vamos lá, então. Então, e aí, as dificuldades, então, é a questão do treinamento, é a questão da legislação, Equipamento equipamento, e, legislação, treinamento. e o cliente, convencer o cliente em fazer a poda certa, né? Seguir as normas. Né? Esse aí É, é. é o nosso escalo, né? E depois, claro, daí tem a parte burocrática do governo que sempre está ajudando a gente, né? Que é muito bacana, né? Que Eles são sempre bons de ajudar ajuda. a gente. Ajuda. Funcionário hoje em dia também é complicado, sempre montar uma equipe, né? Que tu vais trabalhando para montar uma equipe e quando tu vê aquela equipe te deixa sozinho, tu estás no mato sem cachorro, isso acontece também, né? Então tem várias coisas, mas a gente tá aí para
trabalhar e lutar e passar por cima de tudo igual uma patrola, né? É isso aí. E aí, quando você poda e gera resíduo, o que você faz com o resíduo de poda? Vamos lá, então. Como é que é o nosso trabalho, né? Eu sempre tento vender para o cliente um pacote completo, né? O cliente me contrata para resolver o problema dele, né? O problema dele é a poda da árvore, a remoção da árvore. Então eu sempre digo, ó, o que você quer? Você quer o trabalho completo? Então a gente faz o quê? A gente faz o corte, a poda, o transporte do resíduo, gerenciamento do resíduo, até o final, né? A gente faz de ponta a ponta. Então, a gente tem um triturador, temos um triturador pequeno e um outro maiorzinho. Então, a gente consegue triturar todo esse material. Esse material depois a gente leva para uma área que a gente faz a compostagem. Não é uma compostagem igual você faz, né? Mas estamos caminhando para um dia chegar lá, né? Ter uma área legal de compostagem, ter um trabalho bacana aí em cima da compostagem, né? Mas é muito material que serve para artesanato. Eu dou para um amigo que faz artesanato, um, Pô, dois amigos aí que fazem isso é artesanato, né? muito legal, isso é muito legal. Eu dou de graça até, eles me dão alguns presentes até, né, para usar, né, aqui no nosso dia a dia. Tem um relógio, tem uns pratos de madeira, tem umas coisas bacanas até que eu ganhei do pessoal. E esse tipo de madeira é só madeira boa que você dá para eles. Madeira boa, madeira boa. Separa madeira boa, ó, tem uma madeirinha aqui assim, assim, bato as fotos, mando para ele vem buscar ou levo para eles, porque eu fico com pena de jogar fora, né? Então a gente sempre tenta otimizar a coisa, né? Então, madeira que serve para artesanato, a gente separa para artesanato, sem custo nenhum para o artesão, né? Porque o artesão só está levando paulada também, né? A gente sabe que não é fácil. O que serve para fazer carvão, a gente consegue autorização, tudo certinho, a gente leva essa lenha para uma pessoa que faz carvão. Legal. Então, quando é madeira que não serve para carvão, que seria então as figueiras, seria madeira mole, que o carvão fica muito fraco, né? Então a gente leva essa madeira para um depósito que eles trituram para cavaco lá e daí eles vendem para cavaco, né? A Vitaciclo, né? Que é uma empresa bem bacana também que recebe todo esses resíduos, né? E palmeira também a gente leva para lá, porque eu não tenho o que fazer com palmeira, né? Então, pontas, né? Galhos acima de abaixo de 15 centímetros, né? Galhos muito grossos, vai para carvão, artesanato. O que dá tora, às vezes, a gente também negocia para tora, para vender para uma serraria, né? Que, como tem o DOF, tem tudo certinho, a gente consegue mandar para a serraria. Então, a gente dá o destino praticamente em 90%, um destino ecologicamente correto para esses resíduos, né? Então, nada é jogado fora, né? Tudo é reutilizado. É claro que o nosso resíduo de poda que vai para compostagem, eu não posso vender ele, né? Legalmente. Porque eu não tenho É, embalagem, eu não tenho uma empresa de existe. compostagem, né? Na verdade, o que acaba fazendo, né, nessas situações, que é a mesma situação que a gente tem nos nossos condomínios aí, que gera resíduo, né, de varrição, que é folha, que é pequenos galhos, que é poda de árvore pequena, que a gente também consegue triturar. Isso aí a gente acaba fazendo um material que é como se fosse uma terra vegetal, né? Apesar de ser uma compostagem, mas existe toda uma legislação, né, uma burocracia brasileira, né, para deixar as pessoas, de fato, fazerem a compostagem de uma forma legalizada, né? É. É, E, infelizmente, eu acho que a nossa legislação aqui no Brasil, ela não leva em consideração os diferentes tipos de resíduos que a gente composta, né? Então, você pegar sim, um resíduo de poda, um resíduo verde, não existe potencial de poluição, né? A diferente de você pegar um lodo de esgoto, se você pegar um esterco, se você pegar qualquer outro tipo de resíduo que tenha grande quantidade de nitrogênio, que possa gerar aí um problema, eu acho que aí sim a gente teria que ter restrições maiores, né? Mas os resíduos de poda em si, né, você tem uma área aí, você já percebeu algum tipo de problema que ele causa na sua área? não, não. Até uma pergunta que eu ia te fazer, né? Ou alguém perguntou ali sobre o triturador que eu tenho. Eu tenho um da Lipio, o Bio 120 e um Eu tenho Bearcat. também um desse.
O Bearcat, ele vai moer galhos a grossura de uma perna, vamos dizer, né? De 15 centímetros, né? Galhos compridos, né? E o Bio 120 é galhos até 5 a 7 centímetros, né? Depende da dureza da madeira. O pessoal sempre me pergunta, Felipe, sobre a compostagem, né? Eu faço a compostagem mais ou menos o que tu vai me falando, que a gente vai estudando um pouquinho. Não é aquela compostagem que eu não tenho tempo para revirar todo o monte, que eu não tenho como trabalhar mais com ele, né? Mas o pessoal me pergunta, dá churume, resíduo de poda na compostagem? Não, não dá Eu não chorume, vejo, né? nunca vi, né? Porque É, esse é um ponto, Flávio, importantíssimo que você tocou, porque as pessoas costumam falar chorume no resíduo, no líquido que sai de uma compostagem normal, por exemplo. Né? O que é uma compostagem uhum, normal? Ah, eu tenho aqui uma composteira doméstica, eu ponho resto de comida, eu ponho resto de fruta, legume, enfim, uhum, o que você quiser colocar de resíduo orgânico, você põe lá. E aquele líquido que ele gera é é um resto de alimento, né? É a fração dos 90% que a gente come é água. Né? Então, à sim, medida que ele vai decompondo, ele vai soltando um líquido. Né? E aí existe uma técnica, porque se você está perdendo esse líquido, você está perdendo umidade. Se está perdendo umidade, você vai não vai precisar ver. recompor essa umidade lá na Uhum, frente. sim. Né? Então você não Eu. pode deixar esse material perder. E o resíduo verde em si, né, o resíduo verde, ele, quando você vê a água empoçada no meio ali, é água de chuva, né? É, não é água que sai é, do material, né? eu cometi um erro no começo, há 2, 3 anos atrás, é que eu fiz a pilha muito alta. A pilha estava com 1,5 m de altura. Daí, quando eu fui revirar a pilha, lá no meio, mais ou menos uns 70 centímetros no meio da pilha, as folhas estavam intactas, estava sequinha. Não fez processo nenhum lá no meio, ela ficou mais de um ano lá no Exatamente. meio, uma folha sequinha. Então, por ter feito errado, né? Alguém perguntou alguma coisa ali antes se a gente faz alguma coisa para acelerar, né? O que eu faço para acelerar é simplesmente só dar uma mexida e agora eu vou começar a cobrir até, né? Eu estou esperando dar uma boa chuva aqui no sul para cobrir ela, né? Para deixar ela bem molhada e cobrir. E nada mais, né? Não estou usando nenhum outro produto. É engraçado isso que você falou, que você pegou no meio lá que não tinha, né, decomposto nada, né? Numa pilha de compostagem, você, por exemplo, quando você tem uma pilha bem ativa, em 1 ou 2 dias você já descaracteriza todos os resíduos, né? Você não consegue mais. Se Uhum. eu jogo tomate lá, eu nunca mais vou achar aquele tomate. Se você tiver um bom Certo? processo. Se você tiver um processo ruim, um processo anaeróbico, ou seja, na ausência de oxigênio, ou muitas vezes na ausência, inclusive, do ar, porque o que acontece? Existem estudos que fazem perfurações em aterros sanitários e eles já chegaram a pegar pilha, né, dentro de um aterro sanitário, eles chegaram a pegar jornais da década de 30. Meu Né? Deus. Eles chegaram, pegaram, na época, eram resíduos de 70 anos. Né? Chegaram a achar bife, né, de mais de 30 anos dentro do aterro sanitário. Então, Muita coisa. dentro ali nas condições que você não tem mais oxigênio, você não tem mais nenhum tipo de ambiente decompositor, aquilo lá fica lá por muitos e muitos anos. Né? E, ao contrário, se você tem uma boa gestão da sua pilha de compostagem, em 2 ou 3 dias você já não vê mais nenhum Sim. tipo você já descaracterizou aqueles resíduos. Né? Sim. Hoje a gente está mantendo de 80 centímetros a 1 m de altura, né, a pilha, né? Estamos alargando ela mais e tentando mexer um pouco. Mas eu mexer praticamente é pouco, né? A gente não consegue mexer como deveria, né? E o mais engraçado é que eu uso esse resíduo da poda na própria casa do cliente que eu podei. Né? Eu cobro para retirar da casa dele, né? Eu cobro para fazer a retirada, gerenciar esse resíduo, e depois a gente faz os trabalhos de adubação, tratamento de árvore, e esse material que a gente tira dali, ele é fora de sério, né? Eu comparo aquilo lá igual uma minhoca. Eu não sei como é que pode vir tanto bicho, né? Eu não tenho um minhocário, mas aquele piolho de cobra
tem tanto daquilo, na parte que está bem mesmo, que está lá com 2 anos, O pessoal chama que é uma loucura. também, né? Isso, aquele piolho de cobra, numa minhoca, tem 1 milhão de bichos lá dentro, né? Que até o pessoal olha assim, fica até meio estranho, né? Achando de tanto bicho que tem lá dentro, né? Mas daí tu pega aquele material, a mão fica toda preta. Realmente, né? Fica. Tu passa na mão assim, a mão Chega a fica entrar preta, né? até no meio da digital, assim. Eu Isso, costumo né? falar que quando o material entra na digital ali é porque o negócio tá bom. O Tá Chico bom, é aí, ó, isso mesmo. Chico Ciliprani está perguntando se o triturado serve para fazer multing. Serve Opa, sim, Chico. claro. Esse é É, justamente. Existem duas formas. Você pode fazer o mulching, né, que é essa camada de resíduo a vegetal, cobertura, né? né, de cobertura. Importante, o mulching ele deve ser sempre feito com a madeira seca, com a madeira que não vai compostar, né, e que não vai esquentar. Isso é o Que ela mulching esteja correto. fria, né? Que Esteja esteja fria, fria na madeira, né? né? Então, o que a gente faz aqui? Eu tenho uma peneira, e daí a gente peneira esse material. Eu tenho uma máquina que eu consigo trocar as telas dela. Então eu consigo ter um material mais parelho para vender em saco para meus clientes, é onde a gente faz essas coberturas de solo, e outro produto vai para compostagem, né? Que é 2 áreas, né? Então aquele produto fica lá mais tempo, onde a gente vai vender como composto orgânico, né? Realmente para usar. Então temos 2 produtos que a gente vende para o mesmo cliente, que a árvore era dele e a gente podou. Então isso É isso aí. é bacana, né? A compostagem não dá dinheiro, né? Mas eu preciso dar um destino Precisa correto dar, para aquele cara. Uma material, hora vai né? dar, você vai ver. Eu não sei se no Brasil vai dar dinheiro, mas tudo bem, né? Ele me dá um retorno porque está saindo muito caro eu levar para o descarte esse resíduo, né, de poda. Então, com esse triturador que eu tenho agora, eu consigo reduzir de 5 para 1. De 5 viagens que eu ia fazer para o descarte, eu consigo fazer uma viagem só no caminhão. Eu ia pagar aqui na nossa região, eu acho que está dando 80, R$ 100 por carga para descarregar. Então eu perdia mais ou menos 2 horas na rua para ir e voltar. Então 5 cargas já foi mais de um dia, né, descarregando isso tudo e mais pagando. Hoje em dia eu faço num caminhão só, ainda levo uma área minha e depois vendo em saquinho a 12 pila cada saco de 20 litros, 25 litros. É Né, isso cada aí. saquinho daquele lá. Então, é pouquinho, né? É um trabalho de formiguinha, é pouquinho. O E é engraçado, né? Que equipamento, quem está ouvindo isso pode falar assim, pô, mas espera aí, o cara cobra 2 vezes, né? E é o que eu duas costumo vezes. falar, né? Por que a pessoa paga para, por exemplo, um serviço de compostagem? Por que a pessoa paga, né? Porque muitas vezes a pessoa não quer fazer isso em casa, né? A pessoa não Sim, gosta, né? Ela não tem aquela manha, né? Não tem aquele jeito, aquela vontade de pegar, ter o contato ali, né? Montar uma composteira, molhar, revirar. Então, eu acho que cada macaco no seu galho, né? Então, e aí na verdade cada arborista no seu galho, né? mas tem muitos clientes nossos aqui que já estão querendo ficar com o resíduo da poda para eles. Né? Ah, não me leve isso embora, não, né? Eu quero que fique aqui. Digo, beleza, melhor ainda, né? Se quer que fique aí, vai ficar ali, então. O Chico ali perguntou se o material que sai da trituragem já pode ser usado como cobertura de sol. Não, tem que esfriar, porque ele vai esquentar e não vai funcionar legal. Ele tem que tá frio, né? Não pode tá um É. material quente, né? Então o material verde não serve. Né? Ó, o Então a gente tem pessoal que da ter Intel esse tá tempo. falando aí, ó, crescimento da área de compostagem é de 30% ao ano no Brasil, Mas né? não de poda. Pode ser o que é legal, Ó, que é vou falar um pneu negócio, hein, fluorescente. ó. Acho que agora chegou a deixa, hein? Não se faz boa compostagem sem resíduo de poda. O resíduo de poda é esse resíduo triturado que vocês produzem aí, né? Que os arboristas produzem. Uhum. Ele é fundamental para dar estrutura nas pilhas de compostagem. Então, Sim. tudo tá relacionado, né? Então, por exemplo, Tem, vou voltar a falar esse negócio do Chico, porque é importante. Então, você pega esse resíduo triturado. Por que não pode usar, Chico? Porque a hora que você mistura, a hora que você tritura o galho inteiro, vai a folha e vai os galhinhos pequenininhos e os galhos grandes misturados. A hora que você junta e põe tudo em contato com o outro, você põe em contato todos os materiais marrons com todos os materiais verdes, né? Que dá o jeito ideal para fazer a compostagem. E aí, a hora que você põe uma camada disso em cima do solo,
ele vai esquentar e vai compostar. E aí, o que, que acontece? Quando isso começa a compostar, você tem uma demanda de oxigênio, você tem uma demanda de água, você tem uma competição da raiz, né, da árvore ou das plantas que você colocou, tudo está competindo com aquela pilha de compostagem que você fez no seu canteiro. Então, por isso Vai fora. Tem que mandar fora isso, faz a pilha de compostagem, composta fora, peneira, tira aquele material grosseiro pré-triturado, pré-compostado, né? Porque enquanto tiver madeira ali, ele vai continuar compostando. Peneirou, juntou aquele mulch ali, juntou aquele monte de material, aí você põe um monte de material carbônico, um monte de material trituradinho, aí você coloca no seu jardim, no seu canteiro, aí sim é importante, aí sim vai dar certo. Alguém perguntou ali sobre, como que é ali? Sobre aceleração de compostagem. Aceleração. Eu quero vender um produto 100% orgânico, sem nenhum produto. Né? É o que eu falo para o cliente. Isso aqui não tem nada além de galho de árvore triturado. Isso aí. Quando muita gente fala sobre aceleração de compostagem, a compostagem é um processo completamente natural. Você só precisa dar as condições. Para quem já trabalhou com ISO 9001, vai lembrar de processo especial. Processo especial é aquele processo que você ajeita todas as condições para que aquilo aconteça de uma forma correta. Né? Então, quando eu vou fazer a compostagem, eu tenho que acertar a relação carbono-nitrogênio, eu tenho que acertar a estrutura de aeração, eu preciso acertar o tamanho da pilha, eu preciso acertar umidade, eu preciso acertar uma série de coisas para que todo aquele material que a gente misturou se transforme em condições adequadas para a decomposição. Quem faz a decomposição, quem faz a compostagem, são os micro-organismos. Eles trabalham para a gente. A gente só tem que dar água e comida para eles e manter aquelas condições ideais. Igual quando você falou que você vai colocar lá uma cobertura na sua pilha. A cobertura ela vai servir para você manter a umidade ali e os bichinhos precisam tomar água todo dia. Não adianta você querer deixar muito seco num dia, muito molhado no outro dia, muito seco num dia. Então você tem que manter aquilo sempre igual, porque a decomposição ela vai acontecer. Com relação à aceleração, existem duas formas de acelerar, que são formas que têm custo, e aí a gente volta naquela questão se vale a pena ou não investir na compostagem, mas não são... Uma das formas é a adição de micro-organismos. Existem lugares, existem seleções de micro-organismos que podem acelerar o seu processo, né? E podem deixar o seu processo um pouco mais lento. Mas nada mais do que você está pondo ali são os próprios micro-organismos que já aconteceriam naturalmente naquela pilha. E um outro tipo de compostagem, que daí já não é mais compostagem, é a decomposição mesmo, que é a decomposição enzimática. Aí o pessoal pega um monte de enzima lá, bota no material, né? Tem um alto custo isso, porque enzima não é barato, é um processo muito diferente, é um processo praticamente industrial, e você não vai ter o grande tchan do composto orgânico, que são os micro-organismos. Os micro-organismos no composto orgânico é o que dá toda a diferença. Não é a quantidade de nitrogênio, não é a quantidade de fósforo, não é a quantidade de potássio. Isso é importante. E vai ter no seu composto. Né? Geralmente, num composto bom, o NPK somado dá 5. NPK vai dar 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, né? E aí a gente já tem um indicador de um ótimo composto. Mas o agora uma importante é que esses micro-organismos que estão lá dentro do seu composto, eles vão pegar os nutrientes e biodisponibilizar para as plantas. E aí é que é o grande X da questão da compostagem. Tá, agora uma pergunta. Na minha área, nas duas áreas que eu tenho ali, simplesmente eu encosto o caminhão e descarrego o material. Eu não tenho piso impermeável, eu não tenho nenhuma área para coleta de água, eu não tenho nada. Esse é o correto mesmo? Ou eu tenho que ter talvez algum piso, alguma coisa para
para essa minha compostagem, que é pequena, que eu fiz uma conta, seria mês 500 quilos por dia, né, de composto de resíduo de poda. Né? Então é uma coisinha pequena, não é na grande escala. Como é que funciona? É isso mesmo? Eu precisaria ter um piso? Como é que funciona? Então, tudo vai variar do seu projeto, né? Eu acho que o seu caso ainda entraria como uma compostagem caseira, né? Entraria com algo bastante artesanal, onde não existe nenhum risco. Você não trabalha com orgânico, você não trabalha com esterco, você não trabalha com lodo. O que você põe lá é basicamente uma serapilheira com 1,5 metro de altura, 1 metro de altura, né? Uma É serapilheira isso aí. numa floresta é basicamente isso, um monte de material em decomposição que naturalmente ele vai decompor, né? Sim. Então, a questão de um projeto de uma usina de compostagem ou de um pátio de compostagem vai variar muito do tipo de produto que você vai trabalhar, né? E do jeito que você vai trabalhar, das condições de solo, da permeabilidade daquele solo. Então, tudo isso vai influenciar o seu projeto técnico que um dia você vai precisar fazer, né? Se eu for receber resíduo de alguém, por exemplo, eu preciso estar licenciado, eu não posso receber resíduo de ninguém. Então, aí eu preciso escrever um projeto e fazer, né, a Sim. aprovação dentro dos órgãos ambientais. E aí vai da conversa, vai da análise da legislação. Mas hoje, né, os pátios de compostagem que eu conheço aqui no Brasil e fora do Brasil, eles não são impermeabilizados, eles são direto no chão mesmo. É. Aqui na minha cidade, Blumenau, eu fui atrás de ver a questão da legislação, se eu podia fazer essa minha compostagem pequena. Então, daí o pessoal disse, não, pela tua área, pela quantidade que tu estás produzindo de resíduos de poda, né, que não passa de 500 quilos por dia, tu não precisa nada. Simplesmente pode fazer a tua compostagem sem problema nenhum. Mas eu sei que tem outra cidade que, se tu quiser fazer uma compostagem de 200 quilos por dia, tu vai ter que ter já uma documentação, tu vai ter que ter um alvará, uma liberação. Não sei como que é a tua cidade aí. Infelizmente, a compostagem, pela legislação, ainda é equiparada a um aterro sanitário, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, a legislação é bastante restritiva para licenciamentos de empreendimento de compostagem. Estou passando por isso no licenciamento nosso que nós estamos fazendo, uma área própria, né? E realmente é um processo bem burocrático, é um processo que precisa de bastante conhecimento técnico, tanto da parte do órgão ambiental, que evidentemente tem muito, e da parte do interessado, da parte de quem está licenciando. Então você Uhum. precisa saber o que você está fazendo, saber o que você vai gerar, ter estudos prévios, saber de impermeabilidade de solo, altura de lençol freático, propor medidas de automonitoramento, né? Então nós vamos analisar Mas, água superficial, água subterrânea, nós vamos fazer lá inde- in- alguns tipos de análise para garantir que nós não estamos causando nenhuma poluição. dependendo, não importa a quantidade de resíduo. O Gustavo ali, tem o Bio 130 dele, então ele botou lá na caminhonete dele, levou lá para o terreno que ele teria que fazer isso também, ou não? Na Pela verdade, quantidade então, pequena dele. toda atividade de transformação precisa ser licenciada, né? Daí, meu Deus, Então, deve ficar inviável. na prática, para resíduo verde, eu acho que a gente precisaria ter uma legislação específica para esse tipo de resíduo, né? Eu acho que é importante a gente definir níveis e tipos de produto que você vai trabalhar para poder definir quais são essas necessidades aí de licenciamento, né? A É, gente ainda tem uma legislação um pouco dúbia, um pouco. A gente não sabe exatamente, não fala assim, ó, se você vai compostar resíduo de poda, seu caminho é este. Se você vai uhum, compostar esterco, dentro da cidade, seu caminho é esse. Na zona rural é esse. Não existe ainda, né, o conhecimento ainda, não existiu, acho que até hoje, a necessidade, né, de se atualizar essa legislação e criar uma legislação específica
para fazer esse tipo de gerenciamento, né? Inclusive, eu acho que o Brasil já está num ponto aí de ter um conselho de compostagem, de ter uma associação nacional de compostagem para poder trabalhar com essas políticas públicas, para poder criar a quatro mãos com os governos aí, boas práticas. Assim como na arboricultura precisa ter gente trabalhando, né, para produzir legislação, para produzir conhecimento, na área de compostagem também a gente vive esse vazio, né? Onde todo mundo fala assim, compostagem, aquele negócio fedido, que tem rato, que tem barata. Não, isso que eu ia perguntar para ti agora até, né? Um terreno que eu tenho aqui, que a gente faz a compostagem, a vizinha, quando viu a gente colocando o resíduo de poda, ela veio correndo perguntar se não tinha perigo de dar rato na casa dela. Né? Daí eu falei para ela, nunca... com resíduo de poda, né? Eu nunca vi rato comer madeira, eu falei para ela, né? Só se for um rato diferente, né? Cuiara-cupim. Só se for uma coisa diferente, né? E a outra coisa que o pessoal me pergunta também é a questão de botar fogo, né? Se não tem perigo de alguém lá botar fogo em todo aquele resíduo de poda que está na compostagem, porque viu saindo fumaça, né? Porque realmente, né? Depois de um dia de chuva, sai a fumaça, né? Da temperatura, então não tem perigo de pegar fogo. Então tem esses mitos em cima também da compostagem, né? O pessoal não sabe utilizar ela como deveria, né? Como o próprio Alberto está falando aí, ó, uma boa compostagem não tem cheiro e não atrai bicho, né? Na verdade, a compostagem é o processo mais seguro que tem para você descartar resíduo orgânico, né? Porque em muito pouco tempo você transforma... Aquilo lá é uma bomba de vida, né? A compostagem, você está dando as melhores condições do mundo, né? As melhores condições locais para que micro-organismos e macro-organismos cresçam. Tanto é que tem os gongôros, tem as minhocas, tem aquelas baratinhas do mato que são, que não são baratas de esgoto, que tem colêmbula, que tem um monte de bicho que vai viver ali na sua compostagem e eles são os caras que te ajudam todo o tempo sem você precisar ficar em cima deles. Eles estão ali trabalhando. Eu quero peneirar agora, até eu quero ver se amanhã talvez eu vou peneirar um pouco, e quero pegar esse bichinho e botar lá no monte de volta. Para botar eles trabalhar de volta, né? Vou botar eles trabalhar, eles têm que trabalhar, não vou dar mole para eles, não. Mas, Felipe, como é que tá o relógio ali? Nós temos 59 minutos só de live. Como é que tá o reloginho ali em cima? Nós estamos chegando aí no final. Né? Se passar de uma hora, cai, né? Daí tu não consegue mandar pro IGBT depois. Então, acho que tem muita coisa para a gente conversar ainda, né? Eu acho que tem muita coisa dá para ficar 3 dias falando aí, né? A gente fala demais, né? Mas são assuntos maravilhosos. Aí, o Cristiano. Né? Trabalhar com árvore, trabalhar com compostagem, tá trabalhando com vida, cara. Tá trabalhando com as coisas mais lindas do mundo. Né? As coisas que te dão o maior prazer na vida é você andar no meio da floresta, é você sentir o cheiro de mato, sentir aquele cheirinho de floresta, olhar uma árvore bem podada, olhar um negócio que te inebria, que te deixa maluco. Fala assim, como é que alguém criou isso aqui? Né? Como é que alguém conseguiu, né? Como é que Deus, ou seja, lá no que você acreditar, né? Como é que alguém conseguiu criar tanta coisa bonita que a gente, no nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo que tudo isso existe. E não dá o valor, às vezes, necessário, né? Essa questão de terra de floresta, né? A gente fez um trabalho muito bacana, o Gustavo, que está aí junto, estava junto, na Prefeitura de Gaspar, aqui, uma figueira, que em cima de toda a área, a gente botou realmente esse resíduo de poda para formar aquele mato, aquela terra de floresta, né? A gente cobriu toda aquela área com o resíduo de poda, né? E ficou muito bacana, né? Deu um resultado legal, realmente, né? A gente conseguiu fazer o ciclo todo, né? De podar a árvore, levar para compostagem e colocar de volta na própria árvore, né? Isso que é bacana, eu gosto disso. É isso aí. Inclusive, hoje eu estava combinando com o Gustavo de fazer uma live com ele a respeito de tratamento e doenças de árvore, né? Então, isso é bacana. Provavelmente na semana que vem a gente vai voltar aí para falar especificamente, né, sobre como nutrir uma árvore, como tratar uma árvore, né, como identificar aí uma doença numa árvore. Eu acho que isso é um conhecimento que poucas pessoas têm, né? Outra coisa que eu queria te perguntar rapidinho, logo vai cair,
Se eu tiver uma árvore que estiver doente com alguma bactéria, algum vírus, qualquer patógeno, triturar ela e botar na minha compostagem, eu vou matar toda a minha compostagem? Que eu vou levar para casa do cliente de volta e vou botar uma Não, doença na não. árvore do Então, cliente? por isso que é muito importante que a gente faça o processo de compostagem correto. Então, por exemplo, você foi contratado para pegar e tirar um talhão de pinos que tá, de um talhão de citros que está doente. Aí você vai lá, tira, tritura e vende esse material sem curar, sem compostar. Então, o que você está fazendo? Automaticamente você está pegando essa doença e está levando para outros lugares. Por isso que é importante que todo resíduo de poda, né, ou qualquer resíduo orgânico, ele seja tratado pela compostagem. Existe uma legislação, né, que fala sobre compostagem, fala assim, ela precisa passar por tantos dias acima de 55 graus, em pilhas reviradas ou em pilhas estáticas, mais de 15 dias em determinadas condições. Então, Ah, a legal. compostagem é o processo. Existe um termo em inglês que chama Process Further Pathogen Reduction, que é processo para redução de patógenos. Então, a partir do momento que esse material compostou, você acabou com todo o risco dele de transmitir doenças aí para qualquer outro lugar. Ah, legal. Felipe, está acabando nosso tempo. Beleza. Agradeço pelo convite aí, tá? Vamos fazer a próxima. Semana que vem também junto com o Gustavo também. O Gustavo sabe muito, quero aprender muito com ele ainda, né? E vamos fazer essa live aí que tu vai ter as minhas dúvidas, né? Que eu aprendo muito contigo E e eu todos que muito estão acompanhando, com você, com o né? Gustavo, vocês são meus E, tutores aí, e, meu. então a gente vai fazendo isso e também vamos jogando para as outras pessoas também aprender mais, né? Vamos compartilhando aí os ensinamentos, os conhecimentos, que eu acho que a gente nunca pode querer só para nós, né? Vamos espalhar isso, né? Quanto mais gente fazendo certo, melhor para a Melhor. natureza aí, né? E todos vão ganhar. Beleza. Beleza, Felipe? Obrigado Muito pela obrigado a audiência, todos que estão obrigado aí. pela Até a próxima. disponibilidade, Flávio. Você é uma referência para mim. Opa, e você na compostagem é o rei, né? Muito bom aí. Valeu. Se Deus Valeu, quiser. grande. Valeu, um Até a abraço. próxima aí. Tudo de bom. Até mais. Abraço. Tchau, Tchau. gente. Obrigado.